Essa prisão preventiva do Felipe Martins é uma aberração jurídica sem precedente. Eu gravo mais esse vídeo para mostrar para o Brasil que Felipe Martins não descumpriu a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em verdade, o ministro Alexandre de Moraes errou mais uma vez. Mais uma vez, a prisão de Felipe Martins é injusta e se deu sem motivo. Veja com seus próprios olhos. Aqui está a decisão de hoje de prisão preventiva de Felipe Martins. No dia 26 de dezembro, Alexandre de Moraes decretou prisão domiciliar do Felipe Martins mediante a imposição de medidas cautelares, como proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceiras pessoas. É importante esclarecer que Felipe Martins sequer deveria estar preso domiciliarmente. Essa prisão do dia 26 de dezembro se deu porque o Ramagem e o Silvanei fugiram do Brasil. Felipe Martins, sem que tenha feito nada, foi preso domiciliarmente, por isso, e o ministro Alexandre de Moraes coloca na decisão proibição de utilização das redes sociais. Mas precisamos mostrar aqui onde está o grande erro do ministro. Lembrem que Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez. E quando foi solto, lá em 2024, veio a decisão de liberdade com proibição de utilização de redes sociais, sob pena de multa diária no valor de R$20 mil. Ou seja, quando o Felipe Martins foi solto, isso lá em agosto de 2024, havia uma proibição de utilização com postagem nas redes sociais. A proibição era de postagem em rede social e a sanção era de R$20 mil. Felipe Martins, então, cumpriu integralmente essa decisão. Nunca fez uma postagem em rede social porque a multa seria de R$20 mil e não prisão. Só que é importante lembrarmos que no exercício da defesa, nós, advogados, trabalhamos com aquilo que temos à disposição. Nós não temos Polícia Federal, nós não temos o SHOR para dar ordem, nós não temos o PGR, nós não temos a perícia da União. Muitas das vezes nós temos apenas uma rede social a consultar o histórico do cliente. E foi com acesso ao e-mail de Felipe Martins e o acesso das suas redes sociais que nós conseguimos provar que Felipe Martins não viajou. Foi através do acesso às redes sociais do Felipe Martins, do seu e-mail, que nós conseguimos provar que, além de não ter viajado, ele também não participou das reuniões que Mauro Cid disse que ele participou. Porque foi dessa forma que conseguimos acesso a dados de geolocalização de Herb, geolocalização da Uber, da TIM. Foi dessa forma que conseguimos provar que Felipe não viajou e provar a inocência de Felipe Martins, embora no Tribunal Soviético a sentença já estava pronta. Então, nunca escondemos do STF que acessamos, na condição do exercício da defesa, as redes sociais do Felipe e lá pegamos provas de postagens antigas. Óbvio, toda a defesa. Perguntem para os advogados do Marcinho VP, perguntem para os advogados do André do Rap, perguntem para os advogados do Vorcaro se eles não consultam as redes sociais para procurar alguma prova que interessa à defesa. Tanto que essas provas nós até já juntamos no processo. Então não é novidade para nenhum juiz desse país que a defesa utiliza os meios lícitos de prova. Consultar rede social do cliente para pesquisas no exercício da defesa nunca foi proibido no Brasil e não deve ser proibido na China. E foi isso que nós sempre fizemos, aprovar a inocência de Felipe Martins. Agora, postagem nunca foi feito. Felipe Martins nunca se utilizou da sua rede social. Só a defesa acessou sua rede social. Nunca postagens foram feitas e nunca utilizamos das redes sociais do Felipe para comunicação com terceiras pessoas. Apenas no exercício da defesa, o que todo advogado do país
o faz. Aí agora, no dia 26 de dezembro, por culpa de terceiras pessoas, foi decretada prisão domiciliar do Felipe Martins. E aí veio a decisão. Além da prisão domiciliar, proibição de utilização de redes sociais. O que é utilização de redes sociais? Utilização é acesso e pesquisa? Não. Utilização é postagem. Utilizar rede social é completamente diferente de, durante a elaboração de um recurso defensivo, por exemplo, acessar o histórico de publicações a título de procurar provas que interessam à defesa. Nunca Felipe Martins utilizou sua rede social, então nunca houve o descumprimento. Agora, onde que está a cereja do bolo? Até o dia 26 de dezembro de 2025, agora, na data da decretação da prisão domiciliar, até essa data, utilizar a rede social com publicação era pena de multa. Veio uma decisão agora do dia 26 dizendo, agora, dia 26 de dezembro, pós-Natal, utilizar a rede social é prisão. Veio, então, uma intimação para nós da defesa, para no prazo de 24 horas, explicar se Felipe Martins utilizou ou não a rede social. A nossa resposta foi, não, Felipe Martins nunca utilizou a rede social. Agora, se esse coronel da aeronáutica mandou um e-mail para o STF dizendo que Felipe Martins utilizou a rede social, pera lá, que o judiciário, que o ministro oficie o LinkedIn para que informe quando se deu esse acesso, se de fato esse acesso aconteceu. Porque, primeiro, o ministro está dando como verdade uma alegação de um coronel aposentado, que ninguém sabe quem é. Uma pessoa qualquer enviou um e-mail para o STF e disse o seguinte, apareceu para mim aqui no meu LinkedIn que Felipe Martins acessou a rede social LinkedIn. O ministro mandou intimar a gente falou, não. Desde que Felipe foi preso, as redes sociais do Felipe estão com nós da defesa. Felipe Martins não acessa as redes sociais. Agora, esse acesso, ele de fato existiu? Qual a prova de que esse acesso existiu? E quando ocorreu? Por quê? Vamos presumir que esse acesso tenha acontecido. Ainda que tenha sido feito pelo Felipe, o que não foi, que fique bem claro. Se foi até o dia 26 de dezembro de 2025, punição nenhuma existiria, porque a punição era por postagem. Então, nenhum erro houve, nenhum descumprimento pelo acesso aconteceu, porque a proibição era postagem. E se postagem tivesse havido, não era prisão, era multa de R$20 mil. Agora, se esse acesso à rede LinkedIn se deu após o dia 26, com essa nova decisão da prisão domiciliar, temos que saber, de fato, houve um acesso? Provado ter havido um acesso. Em que motivos? Em que termos? De que forma? Foi a defesa que acessou? Porque está agora fazendo pesquisas nas redes sociais para buscar provas à realização de recurso que temos prazo aberto? Nós somos uma banca de advogados, estamos com prazo recursal aberto. Felipe Martins era muito ativo nas redes sociais e é possível que em algum momento pesquisa se fez no exercício da defesa nas redes sociais do Felipe, achar algum elemento interessante a demonstrar que Felipe nunca teve o ânimo subjetivo de golpe. Porque se está sendo acusado de tentativa de golpe, o crime tem elemento objetivo e elemento subjetivo. Uma postagem em rede social do passado, de 2022, pode ser um elemento importante, probatório à defesa. Então, se houve o acesso, que nem provado está, se houve o acesso, se deu no exercício do direito da defesa, se prendeu Felipe Martins, então, porque sua defesa acessou as redes sociais, e isso depois do dia 26, para fazer pesquisa probatória, o exercício da defesa, se está criminalizando a advocacia. Se está criminalizando o que todo advogado faz nesse país. Então, eu expliquei aqui para vocês que até o dia 26 de dezembro agora, nem havia proibição de acessar as redes. E o descumprimento dessa decisão
era a sanção de pena de multa. Após o dia 26, se houve o descumprimento, primeiro, tem que provar que houve o descumprimento. Nem prova tem. O ministro coloca na decisão dele que a defesa confirma que acessou. Não. A defesa não confirmou que acessou. A defesa disse, desde a prisão de Felipe Martins não usa suas redes sociais. Desde a prisão em fevereiro de 2024, as redes sociais de Felipe Martins estão conosco. E nós, inclusive, já utilizamos muitas provas das redes sociais de Felipe Martins para colocá-lo em liberdade e para provar que ele não esteve em reuniões, para conseguir prova de geolocalização. Nós apenas explicamos isso. E reafirmamos, cadê a prova que houve novo acesso? Acreditar na palavra desse coronel da aeronáutica e prender Felipe Martins é extremamente temerário. Então, não, nós não confirmamos que utilizamos agora as redes sociais. Isso não foi dito. Não há prova, inclusive, inconteste de que a rede social foi acessada. Tem uma denúncia, nem podemos chamar de denúncia, tem uma comunicação feita por um coronel aposentado que enviou um e-mail ao Moraes, dizendo que, segundo ele tem prova que Felipe acessou a rede social. Pera lá. Que o ministro mandasse oficiar o LinkedIn para que forneça os dados quando foi acessado, se foi acessado, porque se o acesso foi antes do dia 26, nem cabe prisão, porque nem descumprimento teria havido. Descumprimento seria uma publicação, que nunca aconteceu. Agora, se houve o acesso, está provado que houve, em que termos que houve esse acesso? Porque a defesa acessar a título de pesquisa nunca foi proibido, não é, e só em ditaduras deve ser, talvez na China, e olha lá, deve ser proibido a defesa acessar a rede social de um cliente a procurar provas a utilizar no recurso defensivo. Essa prisão do Felipe Martins é uma aberração, é um precedente que nunca se viu e muito perigoso. Inclusive, conversei agora com o presidente nacional da OAB, ele queria entender o que aconteceu, e ele, inclusive, o Beto Simonetti, presidente nacional da OAB, ficou horrorizado com essa realidade. Porque todos os advogados do país trabalham dessa forma. Então, quero esclarecer aqui o Brasil. Não há prova que Felipe ou seus advogados tenham acessado a rede social. Não há prova alguma. Aquele e-mail daquele coronel cagueta da aeronáutica não é prova de acesso. E ainda que o LinkedIn prove que teve acesso, tem que saber quando se deu e de que forma se deu. Porque se o acesso foi só no exercício da defesa por advogados, e o IP vai mostrar isso, isso não é ilegal, não é inconstitucional, não pode ser criminalizado. Essa prisão do Felipe Martins é uma aberração e criminalização do exercício da defesa. Está provado mais uma vez que o que Alexandre de Moraes quer, sempre quis, foi prender Felipe Martins. Por isso essa prisão precipitada, desnecessária, sem motivo, ilegal e injusta se viu hoje. Estamos nós no exercício da defesa, oficiando o LinkedIn para que nos informe em relatório se de fato teve algum acesso, porque não sabemos, precisamos ver o relatório e vamos preparar uma reconsideração da decisão. Vamos oficiar, inclusive, a OAB para que atue em conjunto, porque é absurdo o que estamos vivendo nesse caso da farsa da trama golpista. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado de Felipe Martins e trarei atualizações. Agora eu precisava trazer esses esclarecimentos. Nenhuma violação houve das decisões do ministro Alexandre de Moraes.